Mateus capítulo 19. Este capítulo prossegue o assunto do Espírito que convém ao reino dos céus e penetra profundamente nos princípios que governam a natureza humana e no que era então divinamente instruído. O Senhor aproxima-se da Judéia e uma questão dos fariseus dá lugar à exposição da sua doutrina acerca do matrimônio, deixando a lei dada por causa da dureza do seu coração. Ele reporta-se à instituição de Deus, segundo o qual o homem e a mulher se deviam unir para serem apenas um aos olhos de Deus. Estabelece, ou antes, restabelece o verdadeiro caráter do vínculo indissolúvel do matrimônio. Digo indissolúvel porque a exceção para o caso de infidelidade não abrange um. A pessoa culpada havia já quebrado o vínculo. O homem e a mulher já não eram uma só carne. Ao mesmo tempo, se Deus dava força espiritual para isso, era ainda melhor ficar só. Versículos 10 a 12. A relação é marcada aqui entre a coisa nova e a natureza, como Deus a tinha formado no princípio, passando por cima da lei, considerada somente como algo de intermediário. Era um novo poder porque o pecado tinha aparecido, mas a criação de Deus é reconhecida, mostrando inteiramente o estado do coração que não admite a sua fraqueza. O pecado corrompeu o que Deus tinha criado de bom. O poder do Espírito de Deus, que nos foi dado pela redenção, coloca o homem e o seu caminho absolutamente fora de todo o estado da carne e introduz um novo poder divino pelo qual o homem anda neste mundo segundo o exemplo de Cristo. Mas com isto temos a mais completa sanção daquilo que o próprio Deus estabeleceu no princípio. Isto é bom, embora pudesse haver algo de melhor. É muito impressionante a maneira como a lei é posta de lado para voltar à primeira instituição de Deus, o poder espiritual, não retirando inteiramente o coração de toda a cena, embora ele ali andasse. O Senhor reconhece no casamento o filho, o caráter do jovem, o que é de Deus, o que é amável na natureza. Mas o estado do coração do homem é sondado. Isto não depende do caráter, mas do motivo, e é plenamente posta à prova por Cristo. Há uma completa mudança dispensacional, porque eram prometidas riquezas a um judeu fiel, e por um Cristo rejeitado, o caminho do céu. Toda coisa, e a prova de toda coisa, isto é, do coração do homem. Deus fez o homem íntegro, com certas relações de família. O pecado corrompeu completamente esta velha, ou primeira criação do homem. A vinda do Espírito Santo trouxe um poder que, no segundo homem, nos transporta da velha para a nova e nos dá as coisas celestes. Somente isto não é ainda quanto ao vaso, o corpo. Mas isso não pode negar nem condenar o que Deus criou no princípio. É impossível. No princípio, Deus os fez. Quando chegamos ao estado celeste, tudo isto desaparece, mas não os frutos que daí provêm por graça. Se um homem, pelo poder do Espírito Santo, tem o dom de o fazer e ficar inteiramente celeste, tanto melhor. Mas é absolutamente mal falar contra as relações que Deus criou no princípio, ou condená-las, ou minimizá-las, ou denegrir a autoridade que Deus conferiu a tudo isso? Se um homem puder viver santamente acima e fora dessas relações, para servir a Cristo, está muito bem, mas isto é raro e excepcional. O Senhor renova então as suas instruções acerca das criancinhas, testemunhando a sua afeição por elas. Parece-me que ele o faz aqui relacionando o fato com a ausência de tudo o que liga ao mundo
as suas distrações e as suas concupiscências e reconhecendo o que é amável, confiante e visivelmente puro na natureza, ao passo que no capítulo 18 tratava-se do caráter intrínseco do reino. Depois disso, Jesus mostra, em relação com a introdução do reino na sua pessoa, a natureza da dedicação absoluta e do completo sacrifício de todas as coisas para o seguirem, se verdadeiramente procuravam agradar a Deus. O espírito do mundo, as paixões carnais e as riquezas são, em todo sentido, opostos a um tal ato. Sem dúvida, a lei de Moisés restringia essas paixões, mas supunhas, em certo sentido, suportava-as. Segundo a glória do mundo, uma criança nada valia. Que poder poderia ela ter nessa glória? Mas ela é preciosa aos olhos do Senhor. A lei prometia a vida àquele que a observasse. O Senhor torna-a simples e prática nas suas exigências, ou antes, recorda essas exigências na sua verdadeira simplicidade. As riquezas não eram proibidas pela lei, quer dizer, embora as obrigações morais entre homem e homem fossem mantidas pela lei, o que ligava o coração ao mundo não era julgado por ela. Segundo o governo de Deus, a propriedade ligava-se à obediência à lei, porque ela reconhecia o mundo e reconhecia que o homem vivia nele, e ali o provava. Cristo reconhece isto mesmo, mas os motivos do coração são postos à prova. A lei era espiritual e o Filho de Deus estava ali. Encontramos outra vez o que já tínhamos visto, isto é, o homem posto à prova e Deus revelado. Tudo na natureza da lei é intrínseco e eterno, porque Deus está já revelado. Cristo julga tudo o que corrompe o coração, que atua sobre o seu egoísmo e o separa assim de Deus. Vende o que tens, diz ele, e segue-me. Infelizmente, o jovem não podia renunciar às suas riquezas, ao seu bem-estar, a si próprio. É difícil, diz Jesus, entrar um rico no reino dos céus. Isto era evidente, era o reino de Deus, o reino dos céus. O eu, o egoísmo, o mundo não tinha ali nenhum lugar. Os discípulos, não compreendendo que não existe bem algum no homem, espantava-se de que um homem tão favorecido e tão bem intencionado estivesse ainda longe da salvação. Quem poderia então salvar-se? Revela-se então toda a verdade. É impossível aos homens. Ele não pode vencer as concupiscências da carne. Moralmente, elas são o próprio homem quanto à sua vontade e aos seus afetos. Não se pode branquear um negro nem tirar as manchas da pele ao leopardo. O que eles exibem está na sua própria natureza, mas para Deus, bendito seja o seu nome, tudo é possível. Estas instruções acerca das riquezas levam Pedro a perguntar qual seria a porção daqueles que tinham renunciado a tudo. Somos assim reconduzidos à glória do capítulo 17. Haverá uma regeneração, o estado de coisas será inteiramente renovado sob o domínio do Filho do Homem. Nesse tempo, os discípulos sentar-se-ão sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Eles terão o primeiro lugar na administração no reino terrestre. Cada um, porém, terá o seu próprio lugar, porque quaisquer que fossem as coisas às quais tinham renunciado por amor de Jesus, receberiam o cêntuplo e a vida eterna. Aliás, a decisão não será estabelecida sobre as aparências, nem segundo o lugar que os homens ocupam no velho sistema e perante os outros homens. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Com efeito, era de recear que o coração carnal do homem, no espírito mercenário, não aceitasse um tal encorajamento como forma de recompensa por todo o seu trabalho e por todos os seus sacrifícios, e procurassem fazer de Deus seu devedor.